Ninguém está falando comigo. Se está falando... Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na Sabatina Imirante, que está entrevistando essa semana e na próxima também os candidatos ao governo do Maranhão. Hoje aqui comigo no estúdio, o entrevistado é o candidato Laésio Bonfim. Candidato, seja bem-vindo. E comigo aqui para compor o quadro de entrevistados está o Rodrigo Bonfim, que é da Mirante AM. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Adriano. Bom dia também ao candidato. E Adriano Soares, que é do portal Imirante. Bom dia, Carla. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, candidato. Nós temos 1 hora de sabatina, candidato. Vamos conversar com o senhor com temas já pré-definidos, perguntas livres, mas temas pré-definidos, sorteados aqui. E vamos ao primeiro tema. Nós temos aqui esporte. Candidato, o esporte no Maranhão, existe uma polêmica muito grande sobre ajudar os clubes de futebol. Sempre há esse pedido que tem que ter uma lei de incentivo ao esporte e que acaba sendo reduzido muito somente a esta modalidade. Mas existe vôlei, existe basquete e tantas outras modalidades de esporte. Como é que o senhor pensa trabalhar essa lei de incentivo ao esporte, caso o senhor seja eleito governador do Maranhão? Primeiramente, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo através do canal, né? Nós já estamos sendo visualizados através do YouTube, né? Do canal do YouTube do Portal Imirante. Exato. Muito obrigado por você estar aí na tua casa, no teu trabalho, nos assistindo. Fico muito feliz por essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar. Para mim, hoje é um dia muito importante.
em que a gente pode estar discutindo temas tão relevantes para o sucesso de qualquer gestão. E o esporte não seria diferente. O esporte no estado do Maranhão, como você mesmo falou, está muito ligado, assim como no Brasil inteiro, ligado muito ao futebol. Mas a gente já viu diversas outras modalidades fazendo sucesso no Brasil, como é o caso, né, do Sampaio, né, de basquete feminino, que tem feito muito bonito. E nós devemos incentivar o esporte, não só o esporte, o futebol, mas todas as modalidades. Todo governo que pensa no futuro, né, dos seus jovens, ele tem que pensar, tem que motivar o esporte. O esporte ele está intimamente ligado à saúde, ligado à educação e, acima de tudo, está ligado à essência do nosso povo. E o maranhense ele pode esperar de um Laésio Bonfim um homem que vai incentivar muito o esporte. Eu sou um desportista também, sempre que tem um tempo que não, ultimamente está ficando difícil, mas lá na minha cidadezinha a gente costumava estar no final do dia jogando vôlei, né, participava do futebol. Isso é muito bom, faz muito bem ao nosso corpo e o desenvolvimento, afasta a juventude das drogas. Nós pensamos, e nós vamos falar mais na frente sobre educação, e essa ligação do esporte com a educação, juntando as nossas escolas em tempo integral, né? Porque esse é o futuro, E o esporte tem que ter esse incentivo. E na hora de você fazer a lei de incentivos fiscais, em que as empresas devam dar a sua contribuição ao esporte, incentivar em todas as suas modalidades. Não só no futebol, como no vôlei, como no basquete. O importante é incentivar o esporte, porque você incentivando o esporte, você está, ao mesmo tempo, alimentando e tirando aquele jovem das ruas, fazendo ele sonhar, porque o mais importante hoje é fazer nossa juventude sonhar com um futuro melhor. Outro dia eu também ouvi um estudo que diz que o nosso Maranhão, ele produz bilhões com futebol, e ninguém sabe disso. Outro dia eu estava tomando um café numa dessas panificadoras aqui na Grande São Luís, encontrei um desportista que é muito ligado ao esporte, ele também ajudou a compor nosso projeto de governo, e falando de quanto o esporte gera divisas aqui no nosso estado. Né? Nós temos atletas maranhenses que fazem sucesso hoje. Por exemplo, o Carlos Vinícius faz sucesso hoje no PSV Eindhoven. Né? Outro dia o Palmeiras tentou trazer o Carlos Vinícius. Toda vez que tem uma movimentação, o clube formador recebe divisas. E não é diferente aqui no nosso estado. O estado ele produz muitos homens e mulheres que fazem a diferença no esporte por todo o mundo. Rodrigo. Bom, Laésio, é importante destacar também que não apenas no setor da escola, mas a manutenção das nossas praças esportivas é muito importante, principalmente na questão dos bairros, né? Começando pelas quadras poliesportivas. A gente tem como exemplo, por exemplo, a Raíssa Leal, que em Imperatriz começou bem jovem, andando de skate em escadas do próprio município. E é extremamente importante ter essa questão ter essa questão das praças esportivas, porque por meio desse tipo de infraestrutura, pode ser que a gente possa ver uma evolução de uma pessoa que aposte em hobby, como por exemplo a Raíssa apostou no skate e agora é campeã olímpica, está disputando aí SLS, X Games. Então, no seu plano de governo, tem algo destinado a essa questão das praças esportivas, dos espaços esportivos, começando pelos bairros ou até mesmo em outros pontos assim dos nossos municípios? Tem alguma coisa prevista no seu plano de governo para esse ponto? Rodrigo, o brasileiro é um guerreiro. Né? A Raíssa, se você vê a história de vida da Raíssa, ela usava as escadarias porque ela não tinha uma praça condizente com o esporte que ela praticava. Então, repito, todo governo sério deve fazer investimentos também no esporte. O problema dos governos brasileiros é que muitos deles são populistas, são governos que têm a sua linha de fazer o plano, o projeto é para si e não para o povo. E nós vemos na política brasileira muita demagogia.
nós precisamos implementar, né, projeto de governo com gestores que possam ver a importância que é você ter praças de esporte para incentivar o esporte. Eu fico pensando quantos atletas nós perdemos no decorrer dos anos por não ter incentivo para continuar, por não poder treinar, né? E sabendo que o esporte dá uma motivação para o povo como um todo. Inclusive, isso é motivo de exportação de Sim, atletas para outros estados. Quantas vezes o nosso governo federal não usou, né, o esporte como tema para impulsionar a nossa nação a querer mais e mais, a criar esse sentimento nacionalista, né, como um jingle bem conhecido, 50 milhões em ação para frente Brasil. Então, o esporte tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério. Uma medida interessante que eu vi, foi durante as Olimpíadas, é que muitos dos atletas olímpicos tiveram um incentivo aqui no nosso estado. Eu acho que isso é benéfico, e aquilo que é bom, a gente deve sim incentivar. Então, o atleta olímpico, a gente já falou de várias modalidades, o atleta olímpico também como os outros, deve ser incentivado, porque naquele momento que acontece de 4 em 4 anos, mas traz uma motivação. E essas praças trazem, elas revelam tanto talento. Hoje você vendo a Raíssa brilhando nos palcos. A última vez que eu assisti ela se apresentando, se eu não me engano, foi no Japão. Foi show, lindo demais. E você vê falando de imperatriz, né? O locutor falando de imperatriz, Raíssa Leal, de imperatriz no Maranhão. Isso cria um sentimento que é muito importante para nós, né? Para nós maranhenses, ter essa coisa de querer mais. E nós precisamos dar algo a mais para a nossa juventude, incentivar, melhorando as nossas praças de esporte, não só colocando aquela praça de esporte e esquecendo, como a gente tem visto por muitas das nossas cidades maranhenses. Você vê aquela praça de esporte até bonita, mas está lá largada, jogada, faz a foto e esquece. Não, nós precisamos fazer e cuidar. Adriano. Candidato, nós sabemos que o esporte também é uma boa iniciativa, uma grande ferramenta para combater a evasão escolar. Né? Aqui no Maranhão a gente ainda sofre muito disso, e eu queria saber, caso o senhor seja eleito, né, quais são as suas propostas, os seus planos para trazer e fortalecer o esporte dentro das escolas para combater a evasão escolar? Olha, a última obra que eu entreguei na minha cidade foi um ginásio coberto, numa escola do sertão. A nossa maior escola na zona rural recebeu, no meu último dia de governo, uma quadra poliesportiva e coberta, porque eu acho que é muito importante. É o primeiro passo para você ter uma escola em tempo integral. Quando você fala numa escola em tempo integral, às vezes as crianças pensam, mas agora os governos querem colocar a gente dentro de uma prisão e só dá para tentar jogar educação de manhã, de tarde, de noite. Não. Você pensar numa escola em tempo integral, você está pensando também em juntar o esporte à educação. Você coloca o aluno na sala de aula, nas suas atividades pela manhã, à tarde eles vão praticar um esporte, ele escolhe o esporte que quer praticar e vai praticar esporte, vai fazer as suas tarefas, mas implementar essas quadras poliesportivas nas nossas escolas é o primeiro passo para você ter uma escola em tempo integral. Olha, isso é tão importante que eu ando visitando as aldeias indígenas. Várias aldeias guajajaras eu já visitei, e outro dia me chamou a atenção um pedido que eles me colocaram um ofício. Já pensou? Os índios formularam um ofício, diversos pedidos nesse ofício. Paulo Laésio, pré-candidato na época, lá na cidade de Arame, numa aldeia guajajara que eu visitei. E, pasmo, um dos primeiros pedidos é: nós queremos uma escola em tempo integral. Nós queremos uma escola em tempo integral. Para você ver o quanto que é importante para todas as nossas populações, né?
e o indígena também tem essa vontade, tem esse queremismo. Então, nós precisamos dar o primeiro passo, colocando essas quadras dentro das nossas escolas, e assim a gente vai poder sonhar nas nossas escolas em tempo integral. Não é simplesmente colocar um aluno dentro de uma escola e dizer que agora é em tempo integral, receber os dividendos do governo federal para essa escola em tempo integral e não oferecer algo mínimo, que é o esporte naquelas escolas. Ok, candidato, vamos sortear outro tema. Agora nós vamos falar sobre infraestrutura. Ok? Circulou na mídia nacional a informação, e foi uma informação, na verdade, foi um texto publicitário, de que já tinham sido investidos no Maranhão 2 bilhões de reais em estrada. Mas quem anda pelo estado todo percebe que se pergunta, né, para onde foi todo esse recurso. O governo federal também não tem feito a sua parte, tanto que a bancada passa muito tempo enviando recursos e muitos desses recursos retornam porque o DENIT não coloca em prática as obras que precisam nas rodovias federais. Mas tirando as federais, deixando as estaduais, o que fazer, afinal? Falta dinheiro? Como resolver o problema das estradas? Olha, na verdade, eu não diria que falta dinheiro, falta vontade de governo, falta vontade. Olha, eu vejo um governo estadual muito preocupado e sempre colocando o Mais Asfalto como um projeto de governo. Olha, é muito importante asfaltar as nossas ruas, as ruas das nossas cidades, muito importante. É muito importante as cidades terem praças, é importantíssimo, mas o governo do estado não pensa em ajudar os prefeitos a fazerem nada ou querem fazer tudo dentro das cidades, esquecendo das reais necessidades do estado do Maranhão. O nosso problema é esse. Você tem, outro dia eu vendo uma população como Marajá do Sena sofrendo por conta de 16 quilômetros que estavam faltando para levar o asfalto, para ligar a sua cidade, né? Isso por quê? Porque nós temos um governo que teima em querer colocar asfalto, né? Mais asfalto como um programa de governo, sempre com um viés eleitoreiro. Essa é a realidade. Aí faz esse asfalto que todo ano eleitoral está lá, o Mais Asfalto em tudo quanto é de cidade maranhense, e o povo reclamando, fazendo vídeos, deram até o nome para esse Mais Asfalto do governo, que é Asfalto Sorrisal. Enquanto isso, o governo não faz o seu dever de casa. Olha, nós precisamos, por exemplo, Alto Parnaíba, leva o Mais Asfalto para Alto Parnaíba, mas o povo fica ilhado, né? Ele coloca o Mais Asfalto dentro de Alto Parnaíba, mas a MA 006 que liga Alto Parnaíba a Balsas, né, não consegue colocar, não vem, não sai. Então, o Mais Asfalto é bom, é um programa interessante, seria interessante se ele estivesse fazendo o dever de casa, pavimentando as nossas vias, as nossas MAs. Quantas MAs precisam ser feitas, precisam ser pavimentadas, e quantas MAs estão sofrendo, cheio de buracos. Com relação às nossas BR, nós temos uma situação lastimável, né? Teve um grupo político que passou décadas à frente do DENIT local, que fez asfalto de qualquer jeito. E outro dia eu vi o deputado Hildo Rocha dizendo e reclamando e fazendo uma denúncia até meio grave. Ele disse que a corrupção carreou muito do dinheiro que a bancada tem colocado nas nossas estradas federais. Se você prestar atenção, nós temos a pior malha viária do país. A pior malha viária do país. Hoje em dia, você tem São Luís como uma das cidades que você tem o maior custo de vida, um dos maiores custos de vida do país. Um dos motivos é isso. É muito difícil você alimentar a grande ilha com produtos, porque você não tem uma malha viária decente, você tem a pior malha viária do país, está aqui no Maranhão. E Laércio Bonfim, como governador, vai primeiro fazer o dever de casa. Depois que nós fizermos o dever de casa, colocarmos asfalto nas nossas MAs, aí nós vamos estar fazendo convênios com as prefeituras para estar ajudando os prefeitos a pavimentar suas ruas com bloquetes. Na minha cidade, por exemplo, tinha um bloquete de 20 anos, mas na minha cidade não tem asfalto de 5 anos.
Aí você vê para as pequenas cidades o custo-benefício. Mas como é um projeto eleitoreiro e asfalto chama atenção, o cara teme colocar asfalto dentro das cidades pequenas, asfalto de má qualidade, que daqui a 5 anos vai gerar um problema para o prefeito. Daqui a pouco o prefeito está aperreado, as ruas cheias de buraco, a população pedindo uma resposta e ele não tem como fazer, porque asfalto é caro. Então, nós, com responsabilidade, vamos estar conveniando com as prefeituras, pavimentação com bloquete, né, com paralelepípedo, que são muito mais duradouros, colocando asfalto nas nossas MAs, cuidando das nossas MAs e ajudando os prefeitos a fazer suas praças, conveniando. Agora, esse negócio de o governador está fazendo a parte de prefeito, chega na cidade, agora vamos fazer uma praça, vou pavimentar a rua, sem nem perguntar ao prefeito. Não, isso não é atitude de quem pensa no Maranhão. Está pensando só na sua eleição. E isso só acontece de 4 em 4 anos aqui nesse estado. Então nós precisamos dar um norte e trazer um projeto de futuro para esse estado, levando em consideração os convênios. Nós precisamos acreditar nos nossos entes, né, municipais. Hoje em dia os prefeitos reclamam muito que eles não conseguem mais administrar os convênios. O governador simplesmente chega lá, ele não confia nos prefeitos, chega e todo mundo que está vendo, vai ver essa reportagem, eles sabem que eu estou falando a verdade. Eu vivi isso na minha pele. Um governo que não fazia convênio só de faz de conta. Na verdade, quem executava a obra era o governo. Ele dava o convênio, mas a construtora vinha, já estava tudo direitinho. E o pior de tudo, que era sempre as mesmas construtoras. Já pensou? Sempre as mesmas construtoras. Esquisito isso. Mas no futuro nós vamos ver. Nós vamos ver por que era sempre as mesmas construtoras. Vamos para frente. Vamos. Rodrigo. Bom, candidato, o Maranhão é um importante polo turístico do Nordeste, né? Seja em questão de carnaval, até mesmo nas festas juninas ou no calendário do nosso cotidiano, a presença de turistas aqui no nosso estado é muito grande. Só que, principalmente de turistas que vêm do Rio de Janeiro e de São Paulo, só que a gente observa que existe uma deficiência em questão de voos diretos aqui para o nosso estado, seja para São Luís ou também para Imperatriz. Estava dando uma olhada no seu plano de governo, ela consta a criação de aeroportos no interior do Maranhão. Como é que vai funcionar essa criação de aeroportos caso o senhor seja eleito? E como é que vai funcionar também a destinação de recursos para a construção dessas obras? Até porque, ainda há pouco a gente estava falando sobre a questão das rodovias, já é um problema, aí vem um candidato também fala sobre a criação de aeroportos. Como é que vai funcionar essa destinação de recursos também? E mais, só para complementar a pergunta dele, além de construir, como manter o funcionamento? Olha, vamos lá. Carla, há mais de 40 anos, o Brasil conseguia fazer grandes obras. Você vê, um governo fazia a Belém-Brasília, grandes construções, grandes pontes. Em 74, construía Rio-Niterói. Hoje em dia, você não vê mais grandes obras no país e nem no estado do Maranhão. Sabe por quê? Por conta da corrupção. A corrupção tem renegado os maranhenses, os brasileiros, né, a miséria, a pobreza. A corrupção tem matado sonhos, a corrupção tem matado as grandes obras no país. Quando você fala em grandes obras, todo mundo já fica assustado. Olha, investir em aeroportos, investir em infraestrutura, você também está investindo no turismo. Você está corroborando com o turismo. O turismo é a maior fonte ou geradora de empregos em todo mundo sabe, a maior indústria geradora de emprego no mundo é o turismo. E se você investe em infraestrutura, você está investindo em geração de emprego. E grandes obras, tem um amigo meu que gosta sempre de dizer assim, um governo que tem grandes projetos faz grandes obras. Um governo que não tem grandes projetos faz asfalto. E nós precisamos ter grandes projetos. Quando você fala em grandes projetos, você sabe que você tem um grande obstáculo pela frente, a corrupção. Mas se você economizar, se você combater a corrupção, você faz qualquer obra. Eu sou exemplo disso. Durante meus 5 anos de prefeito, eu fui o prefeito que mais fez obras públicas com recursos próprios no estado do Maranhão. Faz até vergonha dizer isso, mas com um orçamento de 17 milhões anuais, eu fui o prefeito que mais construiu habitações
para as pessoas que não tinham habitações. O prefeito que mais fez sala de aula em todo o estado do Maranhão. O prefeito que mais fez praça, que mais fez asfalto, proporcionalmente falando, e só com recursos próprios. E qual era o segredo do prefeito Laércio Bonfim? O combate célere à corrupção. Combatendo a corrupção, sobrava dinheiro. Tanto é que o meu professor, todo ano, recebia 14 salários. E no último ano do meu governo, recebeu 17 salários. Por que sobrava dinheiro na prefeitura do Laércio Bonfim? Porque nós combatimos a corrupção. Se você combate a corrupção, você faz toda a obra que você pensar. É assim o Laércio Bonfim. Essa é a essência do Laércio Bonfim. E você pode ter certeza, Laércio Bonfim, governador, vai ser um governador que vai combater a corrupção como ninguém nunca fez nesse estado. Aí o estado do Maranhão vai ter obras que ele nunca pensou ver na vida. Nunca pensou ver na vida porque nunca sobrava dinheiro. Agora sim, agora vai sobrar dinheiro porque nós vamos combater a corrupção e vamos fazer as obras estruturais que esse estado precisa e assim gerar emprego, porque o segredo para esse estado é gerar emprego e renda para seu povo. Então, no seu caso, o senhor utilizou o exemplo do município na qual o senhor comandava recentemente, vai então bancar esses aeroportos com recursos públicos do estado próprios. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Bancar aeroporto você pode muito bem, se o aeroporto der lucro, você pode colocar ele na iniciativa privada. A maioria dos nossos aeroportos hoje está na mão da iniciativa privada e o governo está privatizando. O importante é a gente ter aeroportos. O Brasil precisa sonhar grande. Por que o Laércio Bonfim está aqui? É porque sonha alto. Essa é a grande diferença. E nós temos que falar para o maranhense, maranhense, você tem que começar a sonhar alto, sonhar grande. O maranhense tem que sair dessa coisa de estar de joelho. O maranhense precisa ter orgulho próprio, se levantar, porque o maranhense está de joelho para esses políticos, para essas políticas que são implementadas há décadas aqui. Você acha que é lindo você ter um estado riquíssimo, um estado que é o maior produtor de ouro a céu aberto do país, um estado que mais produz, um dos estados que mais produz pescado, que tem 2 milhões de hectares plantados e que, pasmem, quando vai comprar fruta, tem que trazer do Vale do São Francisco ou do Ceará. Você sabia? Do Ceará, um estado que nós temos uma pluviosidade que é fora do sério, terras riquíssimas, né? Rios a perder de vista, perenes, e nós hoje compramos frutas, muitas das nossas frutas consumidas aqui no estado vêm do Ceará. Nada contra, pelo contrário, a gente deve louvar a ação dos cearenses, mas dizer para o maranhense, te levanta, para de ficar ajoelhado, vamos levantar, vamos produzir. Agora, para isso, precisa ter um governo forte, um governo que faça seu povo sonhar, um governo que faça seu povo acreditar que dá para fazer, e não viver só de propaganda, porque se viver de propaganda é que tem deixado o povo de joelho. Hoje nós estamos num estado que tem quase 60% do seu povo pobre, pasmem, pobre. Nós vivemos num estado em que temos 40 cidades entre as 50 mais pobres. E você olha aqui para o lado, o Piauí, há 20 anos atrás, tinha a cidade mais pobre do Brasil. Guaribas, foi até inaugurado o Fome Zero em Guaribas. E olha, 20 anos se passou, o Piauí não tem mais nenhuma cidade entre as 100 mais pobres do Brasil. E nós temos um governo que começou há 8 anos atrás, quase 8 anos atrás, que prometia, vamos acabar com a pobreza, vamos tirar nossas cidades do rol das piores do IDH. Éramos 4 entre as 10 depois desse governo, agora nós somos 8. Entre as 50 mais pobres, nós temos 40. Então, o maranhense precisa sair desse estado de joelhos que os políticos o colocaram. Tem que sonhar alto. Então, por que eu não posso sonhar em termos aeroportos? Quando você chega na Europa, que você quer pegar um voo de Portugal para Paris, você paga algo em torno de 20 a 30 euros. Por um voo. Aqui no país, né, você quer ir de Imperatriz de São Luís para Imperatriz, você tem que pagar a quase 3 mil reais se você comprar em cima da hora. Então, nós precisamos mudar a atitude. A gente teria, então, no seu governo, quantos aeroportos e quais seriam as cidades que precisariam? Olha, Carla, não é quantos aeroportos. Nós precisamos ter os aeroportos que esse estado necessita. E nós já temos alguns aeroportos. Recentemente foi entregue um aeroporto, né, de Barreirinhas, né, que
um aeroporto bem interessante, bonito. Você pode estar pensando em ampliar a pista dele, só ampliando a pista. Você ampliando a pista, você já faz muito por aquele aeroporto. Mas além de fazer o aeroporto, você tinha que pensar na ponte de Barreirinhas que atravessa sobre o rio Preguiça, se eu não estou enganado, e que leva o turista que chegou no aeroporto a atravessar para ver os lençóis. Então, esses governos não têm um planejamento. Eles fizeram o aeroporto, mas ainda não deram conta de fazer a ponte. Nós temos que ter um aeroporto em Barreirinhas, que nós já temos, agora vamos ampliar. Nós temos que ter a ponte para levar o nosso turista. Nós temos que ter infraestrutura viária para que o turista se sinta bem. Por exemplo, se você é idoso, você não consegue chegar nos lençóis atravessando o rio Preguiça, porque aquele pau de arara que te leva lá para os lençóis, não dá para você levar uma pessoa de, digamos, 80 anos. Então, o aeroporto lá de Carolina está lá. Só precisa ser ampliado, só precisa você dar um toque. Você pode fazer uma PPP para administrar aquele aeroporto. Você precisa ter um aeroporto de Imperatriz, né, pronto para receber mais e mais voos. Mas para isso, nós precisamos sonhar em ter um estado que cresça, que se desenvolva. Não é só ter o aeroporto, nós precisamos dos aeroportos, mas nós precisamos de ter um povo que possa pagar para isso. E nosso povo está ficando cada vez mais pobre. Aí é que eu venho para você que está do outro lado da telinha. Você vai continuar com um governo que hoje tem 60% da sua população pobre. Daqui a 4 anos vai ter quanta população pobre? Vão voar de quê mesmo? Vão comprar o quê? Se está todo mundo pobre. Nós precisamos que sonhar alto, gerar emprego, desenvolver, investir em infraestrutura, ter projetos para fazer grandes obras. E aeroporto a gente precisa ter sim. Em Carolina, para as Chapadas das Mesas, as nossas cachoeiras, Barreirinhas, para as regiões dos lençóis. E nós já temos isso, só precisamos ampliar e administrar eles. E para isso nós vamos ter recursos. Por quê? Porque vai ter um governo que vai combater a corrupção e com isso nós vamos ter dinheiro suficiente para manter a nossa infraestrutura. Candidato, a questão do saneamento básico aqui no Maranhão ainda é um problema, né? Assim como em todo o Brasil, mas especificando aqui no Maranhão mesmo, essa questão, o saneamento básico, a falta desse saneamento básico acarreta outros fatores, como por exemplo na saúde, né, na própria educação. Quais são as suas propostas para sanar ou resolver ou melhorar a questão do saneamento básico aqui no Maranhão? Os dados maranhenses não são muito confiáveis, mas dizem que nós temos apenas 13% dos nossos lares assistidos, né, por tratamento de esgoto, por saneados. 13% apenas dos nossos lares. Como homem da saúde, como homem que faz saúde, eu sei que é muito importante você ter, né, investir em saneamento. Porque você investir em saneamento é você economizar em tratamento de saúde. Sanear significa você diminuir as doenças, você diminuir o investimento em tratar doenças. Com isso, vai até economizar dinheiro também. Então é muito importante. Fico triste porque muitos dos meus adversários aí votaram contra o marco do saneamento básico. Votaram contra o marco do saneamento básico. Eu até perdoo, porque como parlamentar não tem conhecimento. Por não ter conhecimento, porque não faz parte da saúde, vem de um pessoal que é muito tapado com relação à saúde pública do seu povo, mais de movimentos, sabe? O importante é, nós como governador do estado do Maranhão sabemos da importância que é o saneamento básico, porque gera saúde no futuro. E se você evita doença no futuro, você ganha, economiza dinheiro, recursos públicos que nós tanto padecemos. Nós precisamos muito de recursos na saúde e para isso nós temos que fazer o básico. Fazer o tratamento básico, né, você evita doenças futuras e não é diferente com o saneamento básico. Então, quanto mais a gente sanear, mais a gente vai estar investindo em saúde. Isso eu não tenho dúvida. Então vamos lá, candidato. Nós vamos agora falar sobre saúde. Aqui. Ok. A saúde mostrou de certa forma, a sua fragilidade com a pandemia, claro, depois de muitos esforços reunidos,
se percebeu que a saúde pública ela pode ser melhorada de verdade, de fato, botar o hospital realmente para funcionar, sem que haja filas, sem que tenha os problemas que a população enfrenta de cirurgia depois de 6 meses, 1 ano, enfim. Como fazer isso no Maranhão? Como botar um hospital público para funcionar com excelência e também de portas abertas, tipo um socorrão que recebe todo mundo? Olha, a nossa saúde, a saúde do maranhense, ela teve um baque nesses últimos anos. O governo, mas nós temos muitos hospitais regionais. Olha, me perdoe os médicos, me perdoe os enfermeiros, me perdoe os trabalhadores da saúde. Mas quando o Laésio for governador desse estado, o meu secretário de Segurança Pública tem que ser alguém que entenda de segurança, alguém que entenda de leis. Mas me perdoe os advogados. Quando o Laésio for governador desse estado, quem vai estar à frente da pasta da saúde tem que ser um profissional, alguém que entenda de saúde, para que a gente não possa brincar com vidas. Olha, saúde é muito sério. E o nosso maior problema da saúde é que nós não temos um financiamento a contento. Por exemplo, a educação, você vê em verbas federais para complementar as verbas estaduais e municipais, para merenda, para esporte escolar, para reforma de escolas, para pagar o funcionário das escolas. E a saúde não. A saúde, os prefeitos têm que viver, né, dos recursos que os deputados colocam dos fundos a fundos da saúde. Tem que estar mendigando. E se você não tiver um deputado que possa te dar um pouquinho, você pode ficar zerado. Porque, por exemplo, São Pedro dos Crentes tinha ganhou um hospital de 20 leitos durante o governo Roseana, que recebia R$140 mil para se manter por mês. Depois entrou o governo Flávio Dino, achou que era demais, porque o gestor que estava lá à frente não era alguém ligado à saúde, era um advogado, achou que não precisava daquele tanto de recursos, 140 mil. Então passou durante 1 ano e pouquinho pagando apenas 70 mil. E dos últimos 5 anos, quem tem um hospital de 20 leitos sabe que eu não estou mentindo, não é só porque o Laésio era adversário, senão seria um crime, dá para uns e outros não, o governo não pode fazer isso. Então quem tinha um hospital de 20 leitos, que eram quase 70 cidades, não recebia mais nenhum centavo. Está com mais de 5 anos que não se recebe mais nem os 70 mil para manter aquele hospital. Agora você veja um prefeito que não tem ajuda do governo do estado para manter seu hospital, ou ele fecha, ou ele tem que estar fazendo das tripas coração, como fala o caboclo, para estar mantendo o remédio, a medicação lá dentro dos seus hospitais, o médico, o enfermeiro, o técnico. Então, é muito duro se fazer saúde, não só no estado do Maranhão, como no Brasil inteiro. E as cidades, os prefeitos sofrem muito com isso. E o Laésio, governador, nós temos um projeto. Descentralizar a saúde do nosso estado. Porque esse governo centralizou. Ele tirou das cidades pequenas, aquelas que tinham até hospitais que funcionavam, e colocou tudo nos regionais. Durante o período eleitoral, tudo funciona às mil maravilhas. Tem fila? Tem, porque não acaba nunca. No período eleitoral, elas diminuem um pouquinho. Aí passa o período eleitoral, que é só 1 ano, aí começa o caos novamente. Os prefeitos, não sei se vocês veem, mas os prefeitos ficam felizes demais quando ganha ambulância, Carla. Aí eles fazem festa. Todo prefeito, quando ganha ambulância, faz festa, porque esse estado, a saúde é feita com ambulançoterapia. Eles ficam muito felizes porque eles não têm dinheiro para manter um médico na sua cidade, um especialista, para fazer procedimentos na sua cidade. Ele é mais importante para ele ter uma ambulância para carregar a grávida para outra cidade, para ela poder ter seu filho em outra cidade. Tem cidade maranhense que há anos a fio não registra um filho seu. Há anos não registra um filho, porque as mulheres só vão dar luz na sua cidade quando, por acaso, ela não tem jeito mesmo e ali antes do socorro chegar, ela pariu. Do contrário, nem registrar seus filhos não registram mais, porque os prefeitos não têm mais dinheiro para investir na saúde nos seus hospitais. Porque o governador, esse governo, tirou das cidades e levou para os grandes centros. E tirou aquela coisa do prefeito fazer mais pela sua população. Então, alguém numa cidade pequena tem que estar na fila para fazer uma hérnia, tem que estar na fila para fazer um amperinho, tem que ficar na fila para fazer uma colecistite, uma colecistectomia. Então, os procedimentos só se acumulam.
as pessoas se acumulam nas filas, nas grandes cidades, esperando para fazer aquele procedimento. Nós precisamos descentralizar os serviços públicos de saúde no estado do Maranhão. E para isso, nós vamos chamar os prefeitos, conveniar com seus hospitais e não é só dar, pedir algo em troca. Nós vamos pedir para os prefeitos fazerem os procedimentos mínimos necessários para manter o bem-estar das suas populações nas suas cidades. Que é inadmissível as crianças não nascerem mais nas suas cidades. A mulher engravidar e ficar naquela incerteza, aonde é que eu vou dar a luz ao meu filho? Não ter o direito de dar a luz no seu próprio município. Por quê? Porque isso não tem mais o afago do Estado. Prefeito, eu conheço a tua dor. Prefeito, você vai ter um governador que conhece a tua dor e que vai fazer muito pela tua cidade. Então, saúde é a minha formação e a saúde maranhense vai mudar. E nós vamos investir muito, sabe em quê? Em tecnologia. Nós precisamos investir em tecnologia, porque a demanda por especialista é muito grande, sabia, Carla? É muito grande a demanda por especialista e se a gente fosse tentar levar os especialistas para todas as cidades maranhenses, nós não teríamos a quantidade necessária. Mas depois da pandemia, nós vivemos algumas revoluções nessa área de tecnologia. Então hoje você pode muito bem consultar com um especialista em São Paulo, usando a tecnologia. E nós vamos usar a tecnologia para a gente inovar e fazer do estado do Maranhão referência como estado que rompeu a fila das especialidades. E com isso nós vamos abrir mais espaço para você fazer os seus exames e os mutirões é algo também muito importante para a gente levar ao interior do estado, para a gente levar aos hospitais do estado. Com os mutirões nós conseguimos na nossa cidade diminuir a fila da colecistite, por exemplo. Você pode fazer um mutirão e naquele mutirão você pode fazer 10, 15 procedimentos para retirada da vesícula e com isso você diminui a fila e muito. Okay? Bom, candidato, a saúde tem alta demanda em várias vertentes. Em uma ponta, tratamento, atendimento inicial, uma marcação de consultas. Em outro, a entrada, superlotação em unidades hospitalares. E na terceira, a entrada em uma unidade de leito de terapia intensiva. Queria entender, nessa vertente inicial que eu trouxe aqui para o senhor, questão de marcação de consultas, Disque Saúde, o atendimento inicial sobre qualquer tipo de procedimento. Caso eleito, a gente percebe que tem muita demanda nesse sentido e também muita reclamação. O que vai ser feito para poder desafogar e melhorar o atendimento de um paciente nesse período inicial, marcação de consultas, até outros procedimentos e uma unidade do governo? Olha, como eu já disse, a saúde é muito deficitária. Nós precisamos de um governo voltado, nós precisamos de mais recursos para a saúde. Eu não quero aqui vender sonhos. No Maranhão nunca mais vai ter fila para marcação de consulta, nunca mais vai ter fila para exames. Se você escutar isso de um político, você que está do outro lado da telinha, não vote não, porque isso é demagogia, isso não existe. Na educação, como eu disse ainda há pouco, você tem recurso para merenda, mas na saúde você não tem um recurso específico para comprar o remédio para o teu hospital. Na educação você tem um dinheiro voltado para pagamento dos profissionais da saúde. 70% daquele dinheiro tem que ser investido em pagar o profissional da saúde. Na saúde, na educação, na saúde você não tem essa verba direcionada. Você tem que estar pedindo para aos parlamentares para colocar essas emendas para a tua cidade. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos que os parlamentares vejam isso, porque não é uma situação que um governo vai resolver. Não é uma situação que um prefeito vai resolver. É uma situação a nível federal. Nós precisamos que os nossos parlamentares vejam essa situação. É inadmissível você ter verbas consistentes para a educação e não ter verbas consistentes para a saúde. Você tem que estar mendigando por parlamentares para estar colocando. Se eles podem colocar 1,5 milhão para uma cidade do tamanho que é São Pedro dos Crentes, que comporta receber até R$1,5 milhão para fazer saúde, até R$1,5 milhão para fazer saúde, por que é que todo ano já está determinado o orçamento federal para a cidade de São Pedro dos Crentes, ou para a cidade de Loreto, ou para a cidade de Sambaíba? Aquele orçamento já está determinado, como é determinado através do Fundeb. É isso que nós precisamos. Mas não, nós temos que ficar dependendo daquela verba federal, através de um parlamentar, para poder fazer saúde. Aí nós temos que implementar a coisa, nós temos que fazer algo diferente. E diferente é investir em tecnologia. Nós só vamos diminuir as filas de saúde, na saúde do nosso estado, para especialidades, para marcação de exames, para marcação de cirurgias, se a gente investir em tecnologia. E tem tecnologia hoje
até para cirurgias. Aqui, por exemplo, no Maranhão, tem um robô que o cara te opera, né, faz uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, que é a especialidade do meu vice-governador. Você tem um robô aqui que opera com 40 minutos. E no Nordeste inteiro, eu acho que é uma das poucas capitais que tem esse robô, é aqui no estado do Maranhão. E nós precisamos usar a expertise de fazer investimentos em tecnologia. E se tem um hospital privado que tem essa tecnologia, por que a gente não convenia com o poder público, conveniar, levar a tecnologia também à nossa população menos abastada. Então, o importante é investir em tecnologia para desafogar a fila da consulta especializada. Você pode também investir na tecnologia para fazer um eletrocoração, por exemplo. Você pode fazer um eletrocoração e alguém fazer a leitura em São Paulo. Você capta aqui em São Luís e alguém vai fazer a leitura lá em São Paulo. Você capta lá na cidade de Presidente Dutra e alguém vai fazer a leitura no Rio de Janeiro e manda a resposta. Isso é tecnologia. Isso é investir em tecnologia. E os governos precisam disso para quê? Para oferecer um serviço a contento da sua população. Certo. Candidato, durante a pandemia da Covid-19, o senhor defendeu o tratamento precoce da doença. E agora há pouco o senhor falou sobre transformar o Maranhão, né, em referência nacionalmente na saúde. Como transformar o Maranhão em referência na saúde, mas, por exemplo, às vezes indo contra o que orientam os órgãos de saúde? Como é que o senhor pensa isso? Vamos lá. Primeiro, não foi só eu que implementei o tratamento precoce. O governo do estado, o Brasil implementou o tratamento precoce. No começo, todo mundo estava fazendo. Eu recebi e-mails da Secretaria de Saúde do estado do Maranhão. Venha buscar as suas doses de hidroxicloroquina, as suas doses de azitromicina, as suas doses de ivermectina que teu município tem direito. Eu recebi esse e-mail para receber. Muitos prefeitos receberam para fazer o tratamento precoce. Agora vem cá. Tu acha que não valia a pena tentar? Quando dizia que você tinha uma esperança, se você tinha uma esperança, você tinha que tentar. E eu fiz, eu tentei também. Sou médico, eu não poderia chegar para o paciente e dizer, olha, onde eu aprendi medicina, dizia que a relação médico-paciente era tão importante quanto a relação científica entre dar certo ou não. A relação médico-paciente é muito importante no relacionamento para que você resolva aquela patologia. Se o paciente acreditar que o que tu está passando para ele vai sarar, ele vai tomar e vai sarar. Essa é a grande importância da... E você que está do outro lado da telinha, você que faz saúde pública, você sabe o que eu estou dizendo. Relação médico-paciente é muito importante. Agora, o importante é o seguinte, que nós demos exemplo durante a pandemia. Demos exemplo. Nosso município não ficou isolado, como todo mundo sabe. Nós tivemos, no nosso município, um índice de infecção maior do que a média nacional. Você sabia disso? No meu município foram infectados mais do que a média nacional. A média nacional não chegou a 20% de infectados e meu município já passava disso. Passava de 20% de infectados. E mesmo assim, nós tivemos um número de mortes menor do que a média nacional. Menor do que a média nacional. E aí, o que você fez? Eu agi com naturalidade. Eu me orgulho de dizer que a minha escola era a única escola pública no Brasil que estava aberto 100% presencial. Às vezes, como é que o senhor conseguiu isso? Não liberado para fazer os comícios em novembro? Foi liberado. Em outubro, se eu não me engano, foi liberado para fazer os comícios. Eu digo, promotor, vem cá. Já que está liberado para fazer comício, por que não está liberado uma sala de aula para receber 20, 30 alunos? E ele concordou. E eu abri a escola a primeira vez e ficou aberta e o aluno não morreu, o professor não morreu e a nossa educação deu um salto de qualidade. Não, a nossa educação já era um salto de qualidade, já tinha dado um salto de qualidade. Nós só mantivemos, porque olha, é muito importante você ter educação. Um povo que quer se desenvolver tem que ter educação. Mesmo durante a pandemia, nós não tiramos esse direito que é fundamental para quem quer se desenvolver, para quem quer se transformar. É a educação. Eu não tirei esse direito do meu povo, mesmo durante a pandemia. Não, tiveram direito. E eu achei que era muita hipocrisia. Disse, não vamos abrir as escolas porque não vacinamos ainda nossos idosos que estão em casa, que podem receber esses alunos. E aí vacinaram e as escolas ficaram fechadas. Não liberamos as escolas porque não vacinamos os professores, vacinaram as escolas fechadas. A minha estava aberta. O professor não morreu.
os alunos não morreram. E a minha cidadezinha deu exemplo ao Brasil. E, eu não sou negativista, como você queira falar, como alguém pode querer falar. Não, nada a ver. Não sou negacionista. Eu me vacinei, porque eu, como profissional da saúde, entendo que os índices de mortalidade diminuiu muito, muito, né, com a vacinação. Então, nós demos exemplo. Eu não sou negacionista. Eu fiz a medicação precoce quando todo mundo dizia que era para fazer, quando o Estado do Maranhão mandava vir buscar a medicação para dar, que era a única saída. E depois, doutor, depois nós usamos aquilo que tínhamos direito, a dudasteína, a ceftriaxona, tudo aquilo que era feito nas UTIs era implementado no meu hospital lá em São Pedro dos Crentes. E assim nós evitamos muita morte. Se alguém estiver pensando que as pessoas iam para a UTI só para ser entubada, está muito enganada. As pessoas iam para a UTI, eram entubadas quando era necessário e eram medicadas. Era feita ceftriaxona, era feita furosemida, era feita dudasteína, era feita diversas medicações no combate ao Covid. Não era só ficar deitado numa maca, numa cama, entubado e esperar a hora da morte, não, de jeito nenhum. A gente lutava como médico, nós lutamos e lutamos muito. E no meu município não foi diferente. Não foi, não, medicação precoce foi implementada quando tinha orientação para fazer. E depois, quando não tinha mais orientação, nós fazíamos aquilo que era implementado nas UTIs e deu certo. A mortalidade do meu município diminuiu e muito. Ok, vamos para outro tema? Tem um pouco mais de 10 minutos, candidato, para a gente aproveitar e falar de outro assunto, cultura. Ok. A cultura. Ontem eu fiz essa pergunta para o outro candidato que estava aqui, eu quero repetir ela para o senhor, porque cultura no Maranhão ficou somente focado nas manifestações populares. O Meu Boi, o pessoal do Carnaval. E existem outras manifestações também, uma biblioteca é cultura, um festival de literatura é cultura. Mostra de artes plásticas, enfim, é muito mais amplo. Como ampliar realmente investimentos nessas áreas? Olha, Carla, boa pergunta. Nós precisamos sim pensar na cultura de modo geral. Não só naquelas culturas populares, não só no boi, não só na quadrilha, na festa junina como um todo, mas em todas as movimentações culturais e que nós podemos fazer a diferença. Por exemplo, e pensando sempre em juntar, né, a cultura com o turismo. Isso é fundamental para um povo. Manter a sua cultura, investir na sua cultura, porque você está investindo naquilo que formou aquele povo. E não só nas manifestações populares, como também culturais, como você acabou de dizer. Quando você vai fazer turismo na França, você vai pensar na gastronomia, você vai pensar na moda, você vai pensar também na Torre Eiffel. E quando você fala em investir em cultura, você vai pensar nas nossas mais diversas formações culturais aqui no estado do Maranhão. Você tem várias formas de se investir. Por exemplo, a cultura local aqui. Outro dia eu estava vendo um exemplo de um grupo que veio para investir, para modernizar nosso centro, né, nossa região, o centro da nossa cidade, um centro histórico da nossa cidade, e que chegou já com dinheiro, mas não recebeu o afago dos governos e com isso o dinheiro foi embora. Olha, investir na cultura, pensando no turismo, que eu repito, é a mola geradora de emprego, a maior mola geradora de emprego no mundo. Então nós temos que pensar na cultura investir na cultura do nosso estado, nas diversas, tanto culturas populares, como na nossa cultura gastronômica, de moda, né? O nosso centro histórico, que poderia ser muito prestigiado, né? Então, para isso, nós precisamos pensar na junção cultura, turismo. E para isso, nós temos que ter um governo que possa sonhar, que possa pensar grande. E pensar grande é fazer investimentos concretos naquilo que realmente vai fazer a diferença. Gerar emprego através da cultura. Ou você ter, vamos investir na cultura popular agora nos arraiais de 60 dias, o maior arraial da história desse estado, né? Mas
e as outras áreas culturais, né? E lá no interior do estado, né? Vamos levar essa mesma... Não, cada região tem a sua formação cultural e deve ser impulsionada levando em consideração isso, a formação daquele povo, a cultura local, né? E com isso um governo que pense em juntar a cultura ao turismo. Justamente sobre esse ponto que quero fazer o questionamento para o senhor, porque geralmente quando a gente fala em cultura, a gente pensa em manifestação na própria cultura local, mas nos anos da pandemia, na qual ela esteve mais presente, estava acompanhando a divulgação de editais baseados na Lei Aldir Blanc, né, para artistas, cantores e também produtores do setor audiovisual. Queria saber, no seu governo, caso eleito, como é que vai funcionar também essa questão de repasse, criação de edital, de fomento à cultura também para esse setor audiovisual que vem crescendo aqui no estado do Maranhão. Olha, nós precisamos ter pré-requisitos bem determinados em tudo que você vai fazer. Um governo, ele tem que dar publicidade em tudo, em todos os seus atos. E tem que dar oportunidades a todos aqueles que querem, de alguma forma, levar a sua arte, mostrar a sua arte e assim receber incentivo governamental. Não só uma área, não só alguns artistas, mas todos devem ter esse direito, né? E como você mesmo falou, todas as áreas que querem mostrar a sua arte devem ser valorizadas e um governo sério, né, deve dar as chances iguais a todos aqueles que querem fazer da cultura maranhense algo grande. Ok, Adriano? Ok. Candidato, o segmento hoje, por exemplo, religioso, né, tem crescido, já vem numa crescente já há muitos anos, né, muito tempo. E aqui no Maranhão a gente tem, como em todo o país, né, vários segmentos religiosos, evangélicos, enfim, o pessoal ali das religiões de matrizes africanas e como, por exemplo, pulverizar esses investimentos para esses nichos específicos, né, e como dar espaço também cada vez mais, não só para um como para todos. Olha, Adriano, excelente pergunta. Excelente pergunta. Você poderia muito bem ter... Você é evangélico e, sim, você é um dos candidatos que é evangélico. Como é que você vai fazer essa distinção? Olha, nós vamos ser um governo voltado para todos e fazer igualdade. Justiça. Justiça. Eu sou amante da justiça. E você tem que fazer justiça enquanto governo. Então você não pode estar priorizando algumas classes, de forma alguma, você tem que dar os direitos iguais. Então, o público católico vai ter o apoio do governo para suas festas católicas. O público bandista vai ter um governo apoiando as suas festas. Assim como o evangélico, pode ter certeza, vai ter sim o apoio governamental para suas festas, né? Para suas festas, que é tão importante quanto qualquer outra festa. Então, todos os públicos, todas as religiões, todas aquelas manifestações religiosas que queiram o apoio governamental terão com igualdade. Então, o católico, o bandista, o evangélico, eles podem ter certeza que vão receber do governo Laércio Bonfim apoio para suas manifestações religiosas. Não tenha dúvida, com shows tão grandes quanto os shows que foram oferecidos aí durante as festas juninas, né? O público bandista que quiser trazer também terão apoio, mas os evangélicos também terão a sua vez e fazer seus grandes shows, assim como os católicos vão ter a chance de trazer aquele grande show que movimentará, né, a economia local em diversas regiões, não só aqui em São Luís, mas também em diversas outras regiões do estado. Imperatriz, por exemplo, que é uma cidade que tem uma concentração grande de cristãos, né, merece também grandes eventos patrocinados pelo poder público e nós vamos estar lá para isso, que assim a gente também vai dar um boom na nossa economia, na nossa cultura e no nosso povo. Bom, recentemente a gente observou em nosso estado, principalmente nesse período junino, algumas operações do Ministério Público falando sobre a questão de contratação de artistas de fora que inclusive estavam cobrando
um valor extremamente grande para suas apresentações e editais. Acompanhando essa situação que ocorreu nos municípios e o Ministério Público estava observando, no governo, caso eleito, como vai se portar essa questão da contratação de cantores, caso isso seja a ser realizado, de outros estados a nível de renome nacional e que possuem essa cobrança de valor alto? Como é que vai funcionar? Olha, não vamos ser hipócritas. Eu sei que o artista ele cobra caro por um show. Eu sei que se cobra, mas a Polícia Federal está mais do que certo, o Ministério Público está mais do que certo, porque tem um viés da corrupção nessas contratações. Olha, você que está do outro lado da telinha, você acha mesmo que a tua cidade comporta pagar, como outro dia eu vi uma cidade oferecendo 1.200.000 por um show, e sendo que o povo estava lá passando fome, sem casas, inundado até, a cidade estava até inundada na época. Né? Olha, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual está mais do que correto coibir esse tipo de ação, porque essas ações culminam com corrupção, com lavagem de notas, com lavagem de dinheiro, com notas frias. É isso que o Ministério Público está combatendo e tem o meu apoio. As instituições que guardam dinheiro público vão ter o apoio, né, de um governo sério. E pode ter certeza, nós vamos fazer editais, nós vamos levar em consideração valores, mas não é simplesmente trazer, porque o show é um valor não, exorbitante de forma alguma, de forma alguma. Nós vamos pagar valores decentes e condizentes com as nossas realidades. Você não tenha dúvida disso. Nós não vamos dar luz à corrupção. Olha, tudo nesse país tem seu custo. Com a corrupção e sem a corrupção. Pode perguntar um grande artista por aí. Ele vai te perguntar logo, e aí? Nós vamos ter que dar um dízimo ou não vai ter que dar o dízimo? Porque se tiver que dar o dízimo, vai ser um valor. O show. E se não, o valor é menor. Então, nós vamos combater a corrupção para até que tenhamos shows bons, condizentes com a nossa realidade. Ok, candidato, chegamos aqui já ao final, já tem 2 minutos aí para as suas considerações finais, fique à vontade. Olha, eu queria agradecer a você que passou esse tempo aí nos assistindo, que você está na sua casa, você que ainda vai assistir, você que vai baixar e vai assistir, muito obrigado. Esse daqui hoje, eu estou dando os primeiros passos nos últimos 60 dias até a grande eleição. E eu fiquei feliz, eu sou um homem muito feliz, porque nós estamos fazendo aquilo que você esperava que a gente fizesse, te dando a oportunidade de ter um candidato de verdade, um candidato comprometido com a tua causa, com a tua família, com a tua cidade. E, nesse momento, aquilo que parecia impossível aquele prefeito que saiu daquela cidadezinha tão pequena, sonhar em ser governador e hoje já aparece bem, mas muito bem colocado nas pesquisas deles, que é o mais importante, nas pesquisas deles. Hoje o Laes Bonfim já é uma realidade. É uma realidade e se tiver um segundo turno, nós vamos estar lá, não tenha dúvida disso. Olha, você que está do outro lado da telinha, eu vou impactar nesse momento com algo que eu vou te dizer. Você acabou de assistir o próximo governador do estado do Maranhão e esse estado nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Porque vai ter à frente dele um homem justo que vai combater a corrupção, que vai ter a coragem de ir contra os poderosos, que vai te devolver a esperança. A você que tem uma urgência de ter um grande governo à frente desse estado que é tão rico e acima de tudo, a capacidade. Okay. Porque nós temos a capacidade de governar esse estado. Meu muito obrigado a todos vocês. Ok, candidato, a gente agradece aqui a sua participação. Rodrigo, Adriano, obrigado por vocês terem participado. Amanhã a gente vai conversar com o Joás Moraes, que é da Democracia Cristã, também candidato ao governo do Maranhão. Espero vocês amanhã às 10 no Portal Imirante. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.